Olá, queridos alunos, vamos para mais uma videoaula de redação. Desta vez, iremos falar sobre o texto de divulgação científica. O gênero textual, chamado texto de divulgação científica, é classificado como sendo expositivo e também argumentativo. Ele é feito por meio de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações. Esse tipo de texto tem como objetivo divulgar, ou seja, tornar público os achados científicos, compartilhando conhecimento, ajudando no processo de desenvolvimento da sociedade. Ele é muito encontrado nos centros acadêmicos e pode ser achado em suportes como revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica e sites na internet. Vamos estudar um pouco sobre as características pertencentes a esse gênero. Vamos começar primeiro com o título. Sabemos que todo texto de divulgação científica deve apresentar um título. Linguagem clara e objetiva. O que isso quer dizer? A linguagem clara é para que o leitor possa entender o texto logo na primeira leitura. Por isso, utiliza uma linguagem objetiva, pois ela é simples e eficiente. Uso da terceira pessoa. Como ou quando podemos identificar o uso da terceira pessoa? Quando o texto se refere àqueles de fora, usando sempre pronomes de terceira pessoa. Quando isso acontece, o texto vai ser impessoal, ou seja, ele não deve revelar a opinião pessoal do autor. Apresenta dados científicos. Dados científicos são registros, resultados de pesquisas. Uma outra característica desse gênero são as citações de autoridades. As autoridades são especialistas, pesquisadores de determinada área. Podem ter imagens e gráficos, que são chamados recursos visuais, e a sua estrutura ela apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Deve apresentar também, em sua estrutura composicional, não podemos esquecer a tese. A tese é um posicionamento crítico ou uma ideia base, um ponto de partida, apoiado em argumentos, dados e fatos para a produção do texto. Para que vocês possam entender melhor sobre esse tipo de gênero, o texto de divulgação científica, eu retirei do site da revista de pesquisa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eles procuram sempre se envolver com lançar, publicar pesquisas relacionadas a várias áreas, como saúde, ambiente, política, tecnologia, enfim. Então, só para que vocês possam entender um pouco, vamos fazer a leitura desse texto de divulgação científica. Moléculas no espaço. No jato emitido por uma estrela jovem, uma equipe internacional de astrônomos detectou moléculas simples, mas aparentemente especiais. Os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio estão ligados da mesma maneira encontrada nas proteínas, moléculas mais complexas essenciais à vida. Isso mostra que moléculas que estão nos seres vivos podem ser produzidas a partir de compostos mais simples, presentes no meio interestelar, cujas condições físicas e químicas são drasticamente diferentes daquelas na Terra.
explica Edgar Mendonça, do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, primeiro autor do estudo aceito mês passado para publicação na revista MN-RAS. Mendonça e sua orientadora de doutorado, Heloísa, colaboraram com mais 4 astrônomos para realizar um estudo observacional que revelou a presença de moléculas que podem ser precursoras de vida ou pré-bióticas dentro de um jato de gás e poeira impulsionado por uma protoestrela denominada L1157. A aproximadamente 800 anos-luz de distância da Terra. Usando dados do Telescópio Internacional Irã, localizado na Espanha, a equipe identificou uma abundância relativamente alta de moléculas prebióticas, especialmente a formamida, numa região quimicamente complexa, onde um jato de gás e poeira interage com o gás nativo, frio e denso que alberga o objeto protoestelar. Mendonça explica que ainda não se sabe exatamente como essas moléculas são produzidas de forma tão eficiente nessas zonas de choque. O grupo suspeita, entretanto, que resultam de reações químicas na superfície congelada de grãos de poeira, uma hipótese que esperam testar no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, no próximo ano. Então, após a leitura, nós conseguimos ver que algumas daquelas características mencionadas anteriormente estão presentes. Nós vemos há uma citação de uma autoridade no segundo parágrafo. Ele coloca a fala de uma pessoa que entende do assunto, um pesquisador, um especialista na área, cita o nome desse especialista, Edgar Mendonça, fala de onde é esse especialista. No terceiro parágrafo, volta a mencionar esse mesmo especialista e sua orientadora de doutorado, cita o nome da professora orientadora Heloísa. Nós conseguimos observar alguns poucos dados quando ele fala 800 anos-luz da Terra, a protoestrela denominada L1157. Então, são algumas descrições bem específicas sobre o que está sendo dito, né? Do que está sendo tratado. É um texto que apresenta introdução, desenvolvimento, conclusão. Temos a presença de título. Apesar de alguns termos da área, a gente consegue compreender o texto, pois ele apresenta uma linguagem simples, clara, objetiva. Há também aqui um recurso gráfico. O texto de divulgação, ele traz uma imagem aqui, uma ilustração. E tem uma legendazinha embaixo da ilustração para que as pessoas possam compreender. Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o texto de divulgação científica.